Abram, por favor, suas Bíblias no Salmo 119, como o Fabiano falou. Na semana passada nós fizemos um convite aqui para olharmos para, como Spurgeon chamou, o alfabeto de ouro. Ele deu o nome para a sua série de pregações no Salmo 119, de alfabeto de ouro. Então, o nosso desejo é de caminharmos aqui por pelo menos 22 semanas, não é? Se o Senhor permitir. Se for preciso um pouquinho mais, talvez 25, mas pelo menos 22 semanas. Quem sabe até dezembro a gente conclui aí o Salmo 119, olhando para esse salmo que tem o seu tema, predominante com a palavra de Deus, usando aí pelo menos 8 palavras diferentes que se referem à palavra de Deus, são sinônimos da palavra de Deus, e aí tem variações aí nas traduções. A gente vai percebendo isso junto à medida que as semanas forem passando. Mas essa semana eu lembrei de algo, não é? Você gosta de mandar? Você gosta de dar ordens? Seu sonho é ter uma pessoa para você dar ordens? Lá em casa tem um filho mais novo, não é? Então são 3 crianças, o mais novo, ele vive numa situação difícil, porque ele é louco para mandar em alguém. Eu acho que é por isso que ele quer um animal de estimação, Bagé, lá em casa. Porque o pai manda nele, a mãe manda nele, o irmão mais velho manda, a irmã manda. Quando ele olha para o lado, não sobrou ninguém, né? Não tem nem um rato para ele mandar. Então ele fica louco para ter um cachorro, para ter alguma coisa, que quer mandar. Ele fala que ele quer mandar em alguém. Não é? Mas ele, por enquanto, ele só obedece. Então esse é o sonho do irmão, o irmão mais novo, ter alguém para mandar. De maneira geral, nós não gostamos de obedecer, porque nós consideramos a posição de obediência uma posição de limitação da vontade e privação da felicidade. Avalie aí no seu coração se não é assim. Nós tendemos a pensar assim: puxa vida, as ordens limitam a minha felicidade, as ordens limitam os meus desejos, não é isso? Onde muitas vezes até onde vamos, as ordens limitam. E eu queria, há um tempo atrás eu ouvi alguém tratando sobre a questão dos jovens empreendedores, e eu lembro que naquela matéria a pessoa destacou, e aí é claro que tem aspectos positivos nisso, dos jovens quererem empreender, mas na matéria destacou uma característica. Ele disse: olha, os jovens não querem obedecer ordens, então eles querem ser os seus próprios patrões, porque eles não admitem ouvir ordens, não é? Porque eles entendem que ouvir ordens é uma coisa muito ruim, que tira a liberdade, que tira a felicidade, não é isso? Que limita a pessoa. Mas parece que não são só os jovens que pensam assim, não é? Parece que nós tendemos a pensar assim, que é melhor mandar do que obedecer. E isso atrapalha o nosso relacionamento com a palavra de Deus. Isso atrapalha muito o nosso relacionamento com a palavra de Deus, com a vontade revelada de Deus. Isso é contrário à primeira convicção apresentada no Salmo 119. Olha aí, pode passar aí, Samuel, para a nossa primeira convicção aí. Já vamos ler o texto, mas eu queria propor para vocês o seguinte: os que obedecem à palavra de Deus são verdadeiramente felizes. Primeira estrofe aí do Salmo 119 vai apontar para nós o caminho da felicidade. E nós vamos ver na primeira estrofe que o caminho da felicidade passa pela obediência. E não pela autoridade, por mandar, mas por obedecer. Primeira estrofe do Salmo 119 vai dizer para nós que o caminho da verdadeira felicidade está na obediência, uma obediência comprometida à vontade revelada de Deus. Antes de lermos o texto, só lembrando, na semana passada eu falei para vocês, pode passar aí, Samuel, mais um pouquinho. Pode passar. Eu falei para vocês que o Salmo 119 está dividido nas letras do alfabeto hebraico. Lembram disso? Quantas letras? 22, isso aí, 22 estrofes no Salmo, com 8 versos cada estrofe, não é? Pode passar aí de novo? Então, esse daí
Essa é a primeira estrofe. Tem um negocinho aqui que eu esqueci. Estou esquecendo tudo, né? Esquecendo e perdendo. Só para mostrar para vocês. A primeira letra do alfabeto hebraico, embora eu tenha tido um professor excelente no seminário, mas eu só aprendi isso, a primeira letra, né? Que é o Aleph. Ela apareceu antes ali, né? Então estão reparando aqui, ó. Porque o hebraico lê da direita para a esquerda. Lembram disso? É o contrário. Então isso foi bom porque eu sou canhoto, né? Então foi a primeira vez que eu escrevi sem sujar minha mão. Porque o canhoto sofre, tem canhoto aqui. Olha só, a gente escreve do jeito errado. Tinha que escrever assim, que aí não suja a mão, né? Pena que eu fui um aluno muito ruim de hebraico. Mas olha aqui a letra como se repete, ó. Aqui é o Aleph, é a primeira estrofe. A segunda letra é o Bet. Pode passar aí, Samuel. Olha aí, ó. Tá vendo aqui? Os pontinhos são as vogais, né? Aí, aqui embaixo, ó, são as vogais, que foram colocadas depois. Mas aqui é a consoante, ó. Tá vendo? E aí você vai em toda estrofe, você abre a Bíblia hebraica e está assim o Salmo 119. 176 versos, imagina, Gessé, que poesia, não é? Não é aleatória, não é? Não é igual o funk, né? Não é isso não. É uma poesia com uma coisa pensada, com um assunto. Com ensinos em cada estrofe, não são meras repetições, não. A poesia avança. E, seguindo essa forma, não é? Do alfabeto, que certamente facilitava para ser decorado, porque eles decoravam os salmos. Isso ajudaria a decorar e também traz uma expectativa na leitura, né? Então você vai vendo as letras vão avançando, você, eu quero chegar no final, eu quero chegar na última letra que mais tem, né? Algo muito bonito. Nós vamos ler aí a primeira estrofe em português, não é? Porque eu não saberia ler em hebraico também. Vamos ler aí. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero, quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus decretos. Nunca me abandones. O Salmo 119 começa com uma convicção. Os que obedecem à palavra de Deus são verdadeiramente felizes. O Salmo começa falando do privilégio da obediência. O Salmo começa falando da alegria que a palavra de Deus oferece para aquele que se volta para ela. Como é recompensador obedecer a Deus. É a primeira colocação do salmista. Então ele está se preparando para escrever uma grande poesia sobre a palavra de Deus. E a sua primeira colocação é essa. É o portal dessa poesia, não é? É a alegria que a vontade revelada de Deus propõe para aquele que se submete a ela. A palavra aqui significa feliz, felizardo, abençoado. Essa mesma felicidade aparece de forma negativa, não é? Há também, falando do livramento, da vergonha, da decepção. Aí no versículo 6, ele diz, olha, eu não vou ficar envergonhado, confuso, se eu obedecer às suas palavras. A obediência a Deus coloca o piedoso desfrutando das promessas da palavra. Isso envolve ser guardado, justiçado por Deus. O obediente, de fato, ele desfruta das promessas da palavra. E essa semana eu fiquei pensando, Vitor, quantas promessas nós temos? Quantas promessas, não é? Os Salmos têm algumas delas, mas toda a Bíblia é marcada por promessas. Essa obediência nos preserva. Ela é uma expressão da fé, porque o benefício, e aqui ele não está falando de a felicidade momentânea ou instantânea, como normalmente nós queremos, não é?
como as comidas aí rápidas, não é? Não é disso que ele está falando. Ele está falando aqui de um benefício futuro. Então você obedece ao que o Senhor revelou hoje e você será recompensado no futuro. E eu lembrei aqui daqueles... de fato, alguns benefícios são desfrutados aqui. E nós temos, não é? Benefícios que nós desfrutamos aqui. Certamente hoje, muitos aqui estão desfrutando de vários benefícios da obediência, já agora. Desfrutando, né, de coisas tão boas aí que o Senhor tem dado por meio da palavra dele. Mas o melhor, queridos, está na vida futura. Como o Marcelo orou, o melhor está na vida futura. E aí eu lembrei aqui daquelas bem-aventuranças presentes lá no livro do Apocalipse, que vimos aqui no ano passado algumas delas, não é? Bem-aventuranças futuras para a vida após a morte. Que hoje então, nós só desfrutaremos dessa convicção de que de fato é recompensador obedecer à vontade revelada de Deus. Se nós confiarmos nele. Essa convicção vai ser então uma expressão da fé, já que as maiores recompensas são futuras. Não são para agora, não são para hoje ou daqui a pouco. São para o futuro. Apontam para a eternidade. E essa convicção muda a minha abordagem da palavra. Sempre que eu desejo comprar alguma coisa, ou você também, é possível que isso aconteça com você, e aí nós somos tentados a acreditar na mentira de que quando nós tivermos aquele objeto, seja ele pequeno ou grande, não é? Seja ele barato ou muito caro, quando nós tivermos aquele objeto, aí sim eu serei feliz. Você já foi tentado a pensar assim? Agora, nesses dias? Que eu fui. Frequente, é uma tentação frequente, não é? Quando eu tiver, aí eu serei alguém, aí eu serei completo. Aí é o que falta na nossa casa. É o que falta, não é? Queridos, o pecado ele faz a mesma propaganda enganosa. Ele diz o seguinte: olha, eu estou te oferecendo a felicidade. Está aqui a felicidade. Mas isso é um engano. É uma propaganda enganosa. Normalmente, a maioria das pessoas busca de maneira errada em outros lugares a verdadeira felicidade. Como lemos aqui no Salmo 1, como é feliz aquele que medita na palavra de Deus. O Salmo 1 não faz uma lista de coisas ao falar da felicidade. Ele não fala dos shoppings, não é, bem grandes, ou de viagens bem interessantes. Ele fala de um livro, ele fala de uma pessoa, ele fala de um relacionamento e ao mesmo tempo fala da felicidade. Porque essa é a verdade. A verdade é que a minha felicidade e a sua felicidade depende de uma pessoa e da sua palavra. Envolve ser contente com a provisão de Deus para as nossas vidas. A felicidade genuína é fruto da determinação em seguir a palavra. O problema é que nós buscamos encontrar a felicidade satisfazendo os nossos prazeres. Como eu falei no começo, nós não queremos ordens que limitam os nossos prazeres. Nós entendemos, nós somos tentados a pensar que a felicidade está na satisfação dos prazeres. Mas a felicidade não é um fim em si, ela é o resultado de um processo. O salmista então está dizendo para nós: olha, tudo que eu vou dizer aqui vai produzir a verdadeira felicidade que você tanto busca nas fontes erradas. Quantas vezes nós buscamos nas fontes erradas? Mas ele diz: a vontade revelada de Deus é o lugar. O caminho da felicidade está traçado ali. E ele vai dizer que essa felicidade, ela precisa andar junta com a obediência à vontade revelada de Deus. Por isso ele fala aí no versículo 1, como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis. Ele fala de uma pessoa íntegra.
proposta da felicidade está condicionada à maneira como se conduz com respeito à palavra de Deus. E ele vai se referir à obediência várias vezes. Você pode olhar aí para a sua Bíblia. Ele fala: felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, apontando para a obediência, os que vivem conforme a lei, os que obedecem no versículo 2, que buscam também no versículo 2, não praticam o mal, agora de maneira negativa, né? Versículo 3, andam nos caminhos do Senhor, versículo 3 ainda. Ele vai falar no versículo 4 que devemos obedecer fielmente. Ainda fala sobre a obediência no versículo 5. No fim dessa estrofe também, no versículo 8. Obediência, obediência, obediência. Eu lembro que a primeira vez que eu preguei no Salmo 119, na verdade foi um estudo, né, para um grupo de adolescentes, lá no sul de Minas, quando nós estávamos no seminário. E o exercício com eles, nós olhamos para o Salmo 119 buscando 3 verbos: ler, meditar e obedecer. Quando nós listamos a todas as ocorrências para a obediência, eu lembro que uma das adolescentes, eu não lembro qual delas, mas uma delas falou: mas eu nunca vi tanto essa palavra. Não é? É impressionante, o Salmo todo está marcado pela obediência. E a primeira convicção que o Salmo apresenta para nós também fala sobre a obediência. Felicidade e obediência andam juntas. Ou o caminho da felicidade é o caminho da obediência à vontade revelada de Deus, à palavra de Deus. Ele fala daqueles que são irrepreensíveis, não porque não tem pecado nenhum, mas ele está falando aqui daqueles que têm aquela disposição de confessar e abandonar pecados conhecidos à medida que crescem nessa vontade revelada de Deus. Não é feliz quem vive como um malandro, né? Como as músicas falam aí. Não. É feliz o íntegro. Agora, por que as pesquisas indicam que a maioria dos jovens crentes são sexualmente ativos? Como você entende uma pesquisa como essa? Entre jovens crentes, parece que há uma busca por prazer em outra coisa, e não no Senhor Jesus, que é a fonte do prazer, e não na vontade revelada de Deus, que é a fonte da verdadeira alegria. Felizes aqueles que anseiam por Deus e sua palavra. Ele fala de uma busca de todo o coração. É um desejo pelo Senhor. Quando estivermos diante da palavra, nós devemos pedir ao Senhor: Senhor, fala comigo. Fala comigo. É claro que a disciplina, e nós seremos chamados para uma disciplina que ela é boa, que ela pode produzir frutos excelentes, de separarmos tempo para olharmos para a palavra de Deus sozinhos. E aí você vai ler a palavra, você vai fazer observações sobre o que você leu, você vai tentar decorar um versículo. A disciplina é bem-vinda e certamente nós seremos encorajados a ela, no Salmo 119. Mas ele está falando aqui não apenas da disciplina, ele está falando aqui de uma busca intensa pelo Senhor. Senhor, eu não quero saber apenas onde está aquele versículo. Eu não quero apenas aprender o nome de mais um rei, e saber quem foi o seu pai, e saber quantos anos ele reinou. Eu preciso aprender do Senhor. Me ensina, usa a sua palavra, revela-se a mim por meio da sua palavra. É disso que ele está falando, é de um coração que bate forte pelo Senhor. E agora nós estamos em tempo de Copa do Mundo, né? E eu li uma manchete que hoje o México tremeu, né? Quando a seleção fez um gol.
Eles falaram que foi um terremoto artificial, né? De tanta gente pulando. E nós não somos diferentes dos mexicanos, né? A gente fica animado e tal, e gosta. E não há problema nisso. Queridos, mas nós devemos direcionar o nosso ânimo, ou devemos encorajar, devemos crescer nessa busca pelo Senhor, que envolve o nosso corpo, que envolve a nossa mente, que envolve a nossa paixão. Você já percebeu que quando você está lidando com uma paixão, você se entrega de fato? Você já percebeu? Nós temos conflitos, né, nos casamentos por causa disso, porque as paixões são diferentes, né? Aqui nós temos aí no casamento, normalmente o marido tem algumas paixões, a esposa tem outras, e nós revelamos as nossas paixões. O salmista está nos chamando para termos uma paixão intensa pelo Senhor e pela palavra dele. Aliás, a todo momento ele lembra quem é o dono da palavra. Você deve observar os pronomes, é a tua palavra, são os teus decretos. E a todo momento, então, ele está juntando a revelação com o autor da revelação, e a sua dedicação, a sua busca pela revelação, é porque ele sabe de quem ela veio. O seu amor é direcionado para ele. Uma vida sadia e satisfatória com Deus depende intensa e diretamente de atitudes e ações com a palavra de Deus. Nós precisamos nos movimentar. Se queremos ter uma vida sadia e satisfatória com Deus, não é suficiente ficarmos parados como estamos. Precisamos agir. Não adianta esperar acontecer, não adianta esperar o tempo passar. Não adianta esperar alguém fazer por você. Não dá, queridos, não dá. Mais um alerta para os filhos aqui. Não dá para você aproveitar o amor que o seu pai tem por Jesus e pegar carona no amor que ele tem por Jesus e pela palavra dele. Você precisa amar a Jesus e a palavra dele. Você precisa. Não dá para pegar carona com o pastor Ruiter também. Não dá. Precisamos agir em busca da palavra do Senhor, para entendermos o recado dele. Deus inspirou profetas, e estes a escreveram, e a nós cabe buscar essa revelação. Fiquei pensando já aí essa semana, em quantas pessoas no Antigo Testamento ouviram a voz de Deus diretamente. Ou então por meio de sonhos, ou por meio de visões. A lista é muito grande, não é verdade? Começa lá com Adão e Eva, e meu amigo, vem uma lista grande, não é? Vários. Fruto dessas experiências deles, o fruto dessas experiências deles é a palavra de Deus. O profeta Jeremias não escreveu coisas da cabeça dele, ele ouviu a Deus. Daniel, a mesma coisa. E agora nós vamos desfrutar do que Deus falou para essas pessoas que foram testemunhas. O Novo Testamento, da onde veio o Novo Testamento? O Novo Testamento foi escrito por pessoas que viram a Jesus, que viram a Deus. E eles foram testemunhas oculares. E agora nós temos aqui em nossa mão, está aqui prontinho. Mas se ficar lá na estante, não é isso? Guardada, não adianta. Ou no máximo vem para a igreja no domingo, não adianta. Nós precisamos nos mover para entendermos. Precisamos lutar para isso, para desfrutarmos do que o Senhor revelou e estarmos firmes aí nesse processo dessa felicidade. Queridos, a primeira estrofe, Salmo 119, começa com uma convicção, mas ela tem prosseguimento com uma oração. O salmista diz: Senhor, me ajuda a obedecer a sua palavra. Eu estou convicto de que a obediência a ela traz a felicidade. Mas quando eu olho para o meu coração, Senhor, eu vejo que eu ainda não sou esse homem.
E por isso eu preciso do Senhor. E parece então que há uma mudança no tom da primeira estrofe a partir do versículo 4. Olha aí. Ele se dirige a Deus. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Isso vai acontecer várias vezes no Salmo. Ele traz verdades, mas ao mesmo tempo ele está orando. E aí ele olha para Deus e fala com ele. E ele está dizendo: Senhor, como eu preciso do Senhor, me capacita, por favor, para eu desfrutar dos benefícios da obediência. Eu acredito, é verdade, mas eu não sou suficiente. Ele vai falar então da sua dificuldade para a obediência. Alguém disse que o que vemos, algo destacado, né, que vemos no Salmo 119, é essa leitura bíblica dialogal. Né? Ele está pensando na palavra, e na verdade aqui ele está sendo inspirado para escrever a palavra, mas ao mesmo tempo ele conversa com Deus. E alguém diz: olha, querido, aprenda a ler a Bíblia conversando com Deus. E você vai lendo e falando: Senhor, mas o que o Senhor está me ensinando aqui? Ah, Senhor, me perdoa porque eu não estou vivendo desse jeito. Ah, Senhor, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da Tua lei. E nós lemos e ao mesmo tempo falamos com Ele, Deus fala conosco, e nós falamos com Ele, e há um diálogo ali. E nós seremos então fortalecidos. Haverá o desenvolvimento aí de um coração caloroso para com Deus. Ele diz no versículo 4 que Deus revelou a sua palavra para que ela seja obedecida. O propósito da lei é a obediência, ela é prática. Aqui ele estava pensando na lei, nós hoje aplicamos isso para toda a Bíblia. Está dizendo, há um propósito prático, que tem a ver com o propósito do ser humano. O Salmo 119 ensina muito sobre nós, quem nós somos. E é uma maneira também de estudarmos o Salmo, né? Pensando o que ele revela sobre Deus, de maneira temática, o que ele revela sobre nós. Aqui ele fala sobre o propósito do ser humano. Sabe para que Deus criou a mim e a você? Para obedecermos à vontade revelada dele. Ele tem uma vontade. Ele revelou a sua vontade para o primeiro casal, Adão e Eva. Mas eles se rebelaram contra a vontade de Deus. Sabe o que nós fazemos até hoje? Nos rebelamos contra a vontade de Deus. E só por meio de Jesus, então, podemos ter paz com Deus. E podemos, então, ser capacitados a nos submetermos à vontade revelada de Deus, que é o propósito para as nossas vidas. O homem foi destinado, o ser humano foi destinado para andar dentro do caminho de Deus, reconhecendo como Senhor, como Criador, como Salvador. Mas o pecado trouxe uma maldição sobre a humanidade. E a humanidade, no pecado, vive alheia, vive fora do caminho do Senhor, e por isso há tanta frustração, por isso há tanta dúvida, por isso há tanta indefinição de vida. Mas o Senhor quer que andemos nesse caminho, e Jesus nos traz para esse caminho. Jesus é a porta para esse caminho. Ele diz, olha, Senhor, no versículo 5, os meus passos podem ser muito vacilantes. O padrão do Senhor é altíssimo. A palavra deve ser fielmente obedecida. Mas quem dera, Senhor, fossem firmados os meus passos nos seus caminhos. Eu não sou ainda, mas eu quero ser e eu preciso ser. Esse homem me capacita na obediência aos teus decretos. Eu estou lutando, Senhor, com aquilo que eu sei, que desejo, que preciso obedecer. E parece que o apóstolo Paulo se identifica com o salmista lá em Romanos, no capítulo 7, não é? Eu já fiquei ansioso, pastor Rita, para ouvir a pregação nesse texto aí, não é? Vai demorar um pouquinho, né? Não vai ser esse ano não, né? Esse ano não, capítulo 7 ainda, né?
Mas ele fala daquela luta, você lembra daquele texto? Que não é uma desculpa para uma vida cristã medíocre. Quando ele fala, olha, há o mal em mim, e eu acabo fazendo o mal que eu não desejo, o que eu desejo eu não faço. Eu sou um homem miserável, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Esse texto não é o texto para a desculpa de uma vida cristã relaxada. Alguém que identificou pecados e continua neles e está conformado neles. Com os seus pecados de estimação e os alimenta e acalenta e rejeita a repreensão e insiste. Não, o apóstolo Paulo não era esse homem. Mas ele também não era santo, no sentido de sem nenhum pecado. Ele diz, Senhor, como eu sou pecador, e embora eu saiba, mas eu vejo que no meu coração, muitas vezes, há uma inclinação, aliás, não é muitas vezes, sempre há uma inclinação para o mal. Você consegue perceber isso no seu coração? Isso te entristece? Que tristeza isso é para o crente. A palavra é fonte de consolo, mas essa inclinação pecaminosa é fonte de tristeza. Senhor, como que eu posso insistir tanto? O Senhor já me falou, o Senhor já demonstrou o seu amor, o Senhor me salvou, e eu continuo, Senhor, é disso que o salmista está falando. Senhor, eu ainda fico flertando com o pecado na minha mente. Senhor, me capacita, eu quero ter os meus pés firmados. Há aqui uma decisão, queridos. Não há alguém aqui indefinido. Não, eu não sei para onde eu vou, não. Ele está tomando uma decisão. Por isso ele faz uma oração. Porque a sua decisão, ela é dependente, ela não é arrogante. Quando ele olha para o seu coração, ele fala a verdade para Deus. Eu penso que às vezes nós falamos mentiras para Deus, como nós fazemos com as pessoas. Nós tentamos apresentar alguém que nós não somos. Mas a vida cristã não é isso, queridos. A vida cristã não é uma vida de representação. Como alguém já escreveu, ela precisa ser autêntica, verdadeira. E assumir uma luta faz parte. Uma oração dependente faz parte. A confissão faz parte. Versículo 6, ele diz, Senhor, eu quero considerar todos os teus mandamentos. Porque assim eu não ficarei decepcionado, eu não serei envergonhado pela sua palavra. Revelando o meu pecado, a minha obstinação. Não, eu não quero isso, eu não quero essa vergonha. Eu quero a obediência. E já finalizando a primeira estrofe, ele vai falar de uma consequência desse dedicar-se na palavra, que é a gratidão, que é o louvor, que é o resultado natural daquele que aprende a palavra de Deus. O louvor é fruto de conhecer a Deus. Alguém escreveu que da oração ao louvor nunca é uma jornada longa demais, nem difícil. Esteja certo de que aquele que ora por santidade, um dia há de louvar agradecido pela felicidade. E às vezes nós ficamos com medo, não é? E de fato não podemos cantar de qualquer jeito, né? Sou feliz com Jesus, não é isso? De fato a gente não pode cantar de qualquer jeito essa música é muito comprometedora, não é? Ela é muito comprometedora. Nós fazemos um voto muito sério diante de Deus com essa música, né? Com esse hino e com outras, né? Mas ele diz, se você fizer essa oração por santidade, saiba que o caminho da felicidade não está distante. E às vezes nós temos medo de pedir ao Senhor santidade, com medo das dificuldades, com medo das privações, com medo dos nãos. Não é isso? Isso acontece com você? Comigo acontece. Senhor, dá uma melhorada, mas não precisa ser tanto, não é?
Porque para ele melhorar, ele precisa podar, não é? Ele precisa lapidar. Ele precisa aparar as arestas. E isso dói às vezes. Aliás, muitas vezes dói. Mas esse é o caminho da felicidade, é o que ele está dizendo. Esse é o caminho do louvor. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Aliás, elas são justas porque elas vêm de um Deus justo. As atribuições da palavra que ele vai dizer são as atribuições do autor da palavra. Então nós não temos aqui um culto à palavra, nós temos aqui um culto ao autor da palavra, que traz os seus atributos. A nossa postura para com a palavra vai nos preparar para o louvor público. E se você é como eu, é possível que você, algumas vezes, chegue aqui se arrastando. Isso acontece com você? Isso acontece comigo. Várias vezes eu percebo isso, examinando o meu coração, e eu chego aqui me arrastando, e eu fico perguntando, Senhor, por que eu estou me arrastando mais uma vez? Certamente é por falta da palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor nos prepara para o culto público. A palavra do Senhor nos coloca diante dEle e faz com que desejemos estar juntos com os irmãos para cantarmos para Ele. Porque nós não queremos cantar sozinhos mais. Nós já cantamos, mas isso não foi suficiente. Agora eu quero me juntar a outros para louvá-lo, para agradecê-lo, para exaltá-lo. Porque eu vi essa semana tantos atributos dEle, que eu preciso falar isso para Ele, junto com os meus irmãos. Eu quero ouvir mais dEle. Se por um lado o louvor é um dever de quem teme a Deus, o louvor também é fruto de conhecer a Deus. À medida que o conhecemos, nós somos encantados por Ele, ficamos apaixonados por Ele e queremos louvá-lo. Olha como ele termina essa primeira estrofe. Vamos ler juntos o versículo 8? Obedecerei aos teus decretos, nunca me abandones. Senhor, eu sei que eu não sou perfeito, por isso ele faz um apelo. Ele apela para o auxílio divino. É uma confissão de que sem a presença de Deus e de seu auxílio, seus decretos não podem ser guardados. E ele está enxergando aqui o padrão alto da palavra de Deus. Ele viu que a promessa é grandiosa, a felicidade é verdadeira, é plena, mas o padrão é muito alto e o seu coração é vacilante. Por isso ele pede, ele clama. Nós temos uma segurança que está lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 13, que fala sobre a fidelidade de Deus, apesar da nossa infidelidade. Porque quem é infiel nesse relacionamento não é Deus. Ele sempre é fiel, mas nós somos infiéis. Nós pecamos contra Ele. Mas há uma promessa linda de que Ele permanece fiel. Então o crente, pastor, você está dizendo que o crente, quando ele peca, ele perde a salvação? É claro que não. Mas ele perde a alegria. Porque o pecado não traz alegria para o crente. Ele traz tristeza. Ele perde a alegria. Mas a salvação não. Se ele é um crente de fato, ele não vai perder a salvação por causa dessa promessa. Mas essa promessa, ao invés de trazer para ele uma postura relaxada, não, essa promessa vai trazer para ele esse clamor do salmista. Senhor, me capacita. Senhor, lembra-me da sua promessa. Me encoraja, me renova, porque eu quero sim trilhar o caminho da felicidade. Eu quero desfrutar do que o Senhor oferece. Eu quero ter esse relacionamento com o Senhor por meio da sua palavra, um relacionamento vivo, intenso. Queridos, que o Senhor nos encoraje a termos disciplina para olharmos para a palavra dEle, separando o tempo,
dedicando tempo, nos encorajando, não é, no ambiente familiar para separarmos tempo para o Senhor e para a palavra dele, mas que também aqui não fiquemos só na disciplina, que os nossos corações sejam aquecidos pelo Senhor, que não nos contentemos em fazer aquela leitura apressada, não é assim que muitas vezes fazemos? Ou sou só eu que faço isso muitas vezes? E aquela leitura apressada, e você termina, e se alguém te perguntar, o que você leu nas Escrituras? E talvez você não saiba falar o livro. Já imaginou? Terminar de ter um tempo com a vontade revelada de Deus, ouvir a Deus e não lembrar nada do que Ele falou. Isso fala um pouco sobre a nossa postura, não é? Então não estamos falando aqui de coisas mecânicas, não é? Ou obrigatórias, ou irrelevantes, não. Estamos falando de tempo com o Senhor de fato, com oração, com diálogo com Ele. E certamente desfrutaremos dos benefícios que o Salmo 119 lista, não só na primeira estrofe. Nós veremos aqui bastante coisa nessa direção de alegria, de prazer, de contentamento, de livramento. Tudo por causa da vontade revelada do Senhor. O que eu gostaria de terminar esse tempo lendo com vocês, na nova versão transformadora, a primeira estrofe do Salmo 119, mais uma vez. Como são felizes. Aliás, vamos juntos, vamos começar nós homens, e as mulheres leem os versículos pares. Podemos fazer assim? Vamos juntos, homens? Como são felizes os íntegros, os que seguem a lei do Senhor. Não praticam o mal e andam em seus caminhos. Meu grande desejo é que minhas ações então, eu te darei graças por viver corretamente à medida. Vamos todos juntos? Obedecerei a teus decretos. Por favor, não desistas de mim. Se você quiser ficar em pé, nós vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, não desista de nós. Obrigado, ó Deus, pela promessa de que de fato o Senhor não desiste dos seus. Apesar de quem somos, o Senhor não desiste, ó Deus. Capacita-nos, socorra-nos, ó Deus, para termos grandes alegrias enquanto trilhamos o caminho da obediência à vontade revelada do Senhor. Senhor, socorra-nos nesse caminho. Tantas vezes, ó Deus, todos os dias precisamos do socorro do Senhor. Todos os dias, ó Deus, precisamos do perdão que vem do Senhor. Todos os dias, ó Deus, precisamos da iluminação do Teu Espírito para entendermos a palavra do Senhor. Senhor, encha os nossos corações com essa convicção de que a alegria verdadeira está na obediência à palavra do Senhor. A verdadeira alegria está em obedecer e não em mandar. Encha, ó Deus, os nossos corações com essa convicção. Sejam, ó Deus, sejamos nós bem novos ainda, sejamos nós já experientes, ó Deus. Encha-nos com essa convicção, para que nos voltemos para a Sua palavra com um desejo intenso de aprendê-la, para que ouçamos pregações com um desejo intenso de ouvirmos mais do Senhor e sermos encorajados e desafiados. Dá-nos, ó Deus, o desejo de aprendermos aquilo que ainda não sabemos, para nos corrigirmos, para que o nosso pecado seja revelado e sejamos transformados e renovados. Senhor, não desista de nós, mas faça-nos, ó Deus, crentes perseverantes e maduros, que avançam
que crescem e que se alegram, ó Deus, se alegram grandemente, já nessa vida, mas aguardando a maior das recompensas, a maior das alegrias, que será aquele tempo em que estaremos com o Senhor, sem desejos pecaminosos, sem barreiras, para desfrutarmos, ó Deus, plenamente do Senhor e da vontade perfeita do Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar.